was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in and find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'll lay down and die? Oh no, not I. I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Just trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. Sí. Entonces, ahora mejoró, porque eu sou uma pessoa que nasci para falar, né? Que a minha dicção é tão perfeita, né? Que eu quando antes de começar, já que já saludei um pouco, eu fui a viver em Espanha, né? E já com 50 e tantos anos. E aí nunca aprendi espanhol, nunca he hecho uma classe em espanhol, né? E fui aprendendo. Né? E eu desenvolvi uma técnica que depois eu posso passar a todos vocês, grátis, né? De quando uma pessoa não está me entendendo. Né? O primeiro sinal é assim. Quando faz isso, eu falando em espanhol, né? Eu já sei que a pessoa já está com dificuldade. Agora, quando ela soma a isso, abre a boca e ela não entendeu, mas é verdade, é uma tática. Bem, embaixadora, cônsul, Verônica, todos os senhoras e senhores, é uma grande satisfação para nós da Câmara estar aqui hoje, né? Porque nós estamos assinando uma cooperação, né, entre a Câmara Espanhola a ADVB, seção Nordeste, pelo Nordeste. Né? E por que é uma grande satisfação para nós? Eu comentava rápido antes que todas as grandes coisas que acontecem, grandes tragédias, né? Ou não tragédias, todas as coisas têm algum lado positivo, algum lado negativo. Algumas muito negativas, um pouquinho de positivo, e outras muito positivas, um pouco de negativo. E essa pandemia que nós sofremos há tão pouco tempo atrás, que é coisa que ninguém esperava na vida que pudesse acontecer, nos trouxe uma nova realidade de mercado, né? E nos forçou a procurar outras formas de desenvolver o nosso trabalho. A Câmara Espanhola está sediada em São Paulo, tem trabalhos fortes no Rio de Janeiro, Salvador. Né? Por quê? Porque ela está sediada aqui, grande parte das empresas estão aqui, né? E com um país continental, que é o Brasil, é muito difícil acessar as empresas que estão fora. Né? A Câmara tem cerca de 250 sócios, grandes empresas e pequenas empresas. E a Câmara, para ter uma razão de existir, ela precisa apoiar essas empresas. Naturalmente, né, o apoio que necessita uma grande multinacional, como Telefônica, como Santander, né,
é totalmente diferente do apoio que pode precisar uma pequena empresa. Então, nós, logicamente, eu sou de uma dessas grandes empresas, nós damos atenção a essas empresas. Agora, essas empresas também elas têm um pouco de um papel de apoio, não só à marca Espanha, mas a essas pequenas empresas espanholas ou não que estão aqui. Então, a gente procura realmente dar um apoio muito grande às pequenas empresas, às startups e tal. Agora, como fazer isso antigamente sem ter a presença? Das várias formas que nós atuamos com eventos, com os comitês, né? Como nós podemos pedir para uma empresa que está, logicamente, lutando, né, para sobreviver no dia a dia, sair do Nordeste e vir para cá. Então, nós que já tínhamos uma estrutura boa, nós investimos muito nos últimos anos em infraestrutura, principalmente em infraestrutura de comunicação. Né? Então, isso nos abre a possibilidade de expandir a nossa atuação para além de São Paulo, além do Rio de Janeiro. Né? E aí, nesse contexto, o contato com a DVB, né, que eu acho que vocês têm uma rede fantástica de empresas que nós não conseguimos acessar, não conseguimos saber, e nós temos a ofertar a essas empresas, né, o trabalho que a Câmara desenvolve. Então, por isso que eu estou muito feliz dessa aproximação, né, e eu tenho certeza que a gente vai, com essa aproximação, ter um sucesso muito bom. Tá. Outra vez, embaixadora, muito obrigado, cônsul, muito obrigado de estarem aqui todos, né, e nós vamos, certeza, né, aproveitar essa parceria. Obrigado, por favor. Boa tarde a todas e todos. É com imensa alegria que estamos aqui, neste momento histórico, extremamente emblemático para as duas entidades. Pensando em união, em fortalecimento, eu quero já, de maneira muito emocionada, cumprimentar a senhora Mar Fernandes Palácios, embaixadora da Espanha no Brasil. Quero também cumprimentar o senhor Pablo Montesino Espartejo, cônsul-geral da Espanha no Brasil. Quero agradecer e cumprimentar o senhor Marcos Madureira, presidente da Câmara Espanhola. E quero agradecer e cumprimentar o senhor Alejandro Gomes pela conexão, em nome do qual eu cumprimento a toda a equipe da Câmara, pela receptividade, pelo carinho, pela estrutura, por este momento. Eu quero também cumprimentar o senhor Aristides de la Plata Curi, presidente da ADVB São Paulo, em nome do qual eu cumprimento a todos os empresários e empresárias aqui presentes, os nossos conselheiros da ADVB Nordeste. Pensar que há alguns anos talvez fosse impossível esse momento. Pensar que com todo o impacto que nós tivemos, das transformações, que um momento tão delicado na qual passamos, pode nos trazer coisas positivas. A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a ADVB, que primeiramente eu falava em nome de Pernambuco, hoje em nome do Nordeste, há 67 anos existe em nosso país. Na região Nordeste, especificamente em Pernambuco, há 23 anos. O nosso DNA, comentávamos, marketing e vendas. Duas áreas fundamentais para quaisquer organizações, sejam elas públicas ou privadas. E entendendo essa vocação, estruturamos as nossas atividades em 3 pilares. O reconhecimento a quem se destaca no mercado, a qualificação nas respectivas áreas e o networking, o relacionamento.
porque entendemos a importância do relacionamento para o crescimento do mercado. Assim como transformou a nossa forma de viver, o momento delicado que passamos, também transformou as relações de negócio. E nos provou algo muito importante, que de tudo que temos, o primordial, o essencial, são as pessoas. Sem pessoas, não existe mercado. Sem pessoas, não existe compra e venda. Sem pessoas, não existe comunicação. Bastou tirar as pessoas e paramos. Bastou tirarmos a movimentação das pessoas e tudo parou. Então, entendendo a importância das pessoas, a ADVB promove encontros, contatos, troca de informação. Agora, de maneira mais ampliada, por conta do ambiente digital, obviamente. Mas, mesmo assim, entendendo a importância das pessoas, eu me desloquei do Nordeste para cá, para encontrar a embaixadora e olhar em seus olhos, encontrar o presidente Marcos e olhar em seus olhos, encontrar o cônsul e entender um pouco mais da cultura espanhola e da oportunidade que temos em nossas relações. Então, essa importância ela se amplia quando estamos, nesse momento, assinando um termo como esse, onde as empresas do Nordeste terão a oportunidade de se fazerem presentes aqui e se relacionarem com as empresas espanholas. Falávamos antes, né, que uma informação, um contato, pode mudar todo o jogo. Pode mudar completamente o destino das empresas, das pessoas, dos segmentos, dos mercados. Então, esse acordo, embaixadora, é muito mais que só um documento. É oportunizar a dezenas, centenas de empresas momentos como este. Essa relação ela vai se estreitar, né, e na operacionalidade desse acordo, nós vamos, inclusive, oportunizar que as empresas associadas da Câmara possam se fazer presentes no Nordeste. Possam chegar onde talvez, como disse o presidente, não tivessem condição de chegar por puro desconhecimento. Porque as relações, elas fortalecem os negócios. A confiança advém das relações. E nós só fazemos negócios com quem confiamos, com quem nos passa credibilidade. E uma associação, 67 anos, entende a credibilidade da Câmara Espanhola. Entende o papel fundamental dessa recepção das empresas espanholas no Brasil e o ponto de conexão das empresas brasileiras com a Espanha. Então, de maneira muito emocionada, mas muito feliz, fazendo história, estamos fazendo história. O legado que aqui abrimos, a oportunidade, e o presidente falava da capilaridade, né, da rede ADVB. A ADVB ela está presente em estados, ou seja, em cada estado do nosso Brasil. Temos também a presença em Nova York e em Porto, Portugal. E a Espanha vem como um marco. É, para a ADVB, uma honra e um desafio continuar a estabelecer conexões como esta. Falava o presidente da ADVB São Paulo, que não conhecia, né, a sede, o quão estamos sendo desafiados a sermos cada vez melhores, a adentrarmos no mercado com uma visão inovadora. E a Câmara já entendeu isso. E podermos mostrar de uma maneira próxima, de uma maneira estratégica, essa visão que muito entra em sintonia com a visão da ADVB. É realmente
um momento ímpar, um momento emblemático para todos nós. Então, em nome da diretoria da ADVB Nordeste, de todos os seus conselhos, em nome, posso falar, da ADVB São Paulo e da Federação das ADVBs, que aqui também fica, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e a honra de estarmos aqui fazendo história e deixando esse legado para a posteridade, para que outros momentos como esse possam ser oportunizados a outras entidades. Mas eu gostaria agora, inclusive, de passar a palavra a uma pessoa que vai poder tratar e mostrar para vocês. Me permita, presidente, quebrar um pouco o protocolo. Eu não seria a pessoa, talvez, mais propícia para apresentar o Nordeste, porque teria muita emoção, teria muito orgulho, teria muita vivacidade pelo amor que nós temos pela nossa região. Então, eu gostaria de chamar o doutor Antônio Pérez Júnior, que é sócio da Câmara no Nordeste, para apresentar o potencial da nossa região. Muito obrigada e um bom evento a todos. Eu gostaria de parabenizar a presidente Verônica Dantas pelo seu belo pronunciamento e dizer que sou um apaixonado por Pernambuco, como demonstrarei nos próximos minutos. Eu gostaria de fazer as minhas homenagens à nossa querida embaixadora Maria del Mar, embaixadora do Reino da Espanha no Brasil. Eu gostaria de prestar minhas homenagens ao nosso querido presidente, Marco Madureira. Gostaria de prestar nossas homenagens ao nosso querido cônsul, Pablo Montesinos. Eu gostaria de prestar as nossas homenagens ao nosso querido Alejandro, diretor executivo da Câmara, em nome do qual eu saúdo todos os presentes telematicamente ou não. A minha relação com Recife começou quando eu tinha 5 anos aproximadamente. E meus olhos brilharam quando meu pai chegou em casa com um trenzinho. Um trenzinho daqueles que toda criança adoraria ganhar, porque era muito bem feito. Esse trenzinho parecia uma maquete, de tão bem feito. E, de fato, era uma maquete. Era a maquete do metrô de Recife, que depois meu pai veio a construir, pela antiga Companhia Industrial Santa Matilde. Assim começou a minha paixão e simpatia por Recife. Estudei em Recife por 10 anos no Colégio Santa Maria e não tem como não se apaixonar por Pernambuco. E em Recife iniciou a minha paixão pelo Nordeste, porque meu pai, engenheiro eletricista e mecânico, começou a construir subestações pelo Nordeste. E aproximei-me da primeira área de atuação futuramente, de maneira intensa, da Espanha no Brasil, que foi a infraestrutura, né? Nós temos hoje a Iberdrola, a louvável Iberdrola, que com investimentos superlativos demonstra uma confiança e parceria no Brasil inominável. O Nordeste, senhoras e senhores, é um continente, nós sabemos. Temos, inclusive, a honra de ter aqui em Salvador a sede do Consulado Geral, né, da Espanha no Nordeste. A área gigantesca, onde cabem vários países da Europa. A Bahia, por exemplo, geograficamente é muito comparada à França, e um mercado consumidor extraordinário, de 54.644.000
consumidores aproximadamente, né? O Brasil é um mercado consumidor extraordinário porque, de sua sorte, nascem a cada 22 segundos um brasileiro consumindo energia, alimentação, necessitando de infraestrutura, e por isso das empresas espanholas, porque isso elas fazem muito bem. O Nordeste, ele acumula 85% dos investimentos, por exemplo, em energia eólica. Vento não falta, né, no nosso querido Nordeste. Em 13 de janeiro de 2018, por exemplo, por 2 horas, o vento coletado no Nordeste abasteceu 100% da energia consumida por toda a região. O que eu quero dizer com isso? Os investimentos em energia eólica no Nordeste têm sido extraordinários, feitos pelos espanhóis. Se me permitem, eu vou ser breve, apresentando aqui um material que um de nossos colaboradores e colegas, o doutor Alexandre, que está aqui ao meu lado, me ajudou a selecionar, também com uma grande relação com a Espanha. Ele vai colocar agora aqui para a gente poder prosseguir, enquanto eu prossigo dizendo aos senhores o seguinte: sem bairrismos, todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto em Recife, né, gente? No Cabo de Santo Agostinho, por Vicente Pinzon. Então, 3 meses antes que os portugueses. Esse é mais um dado que vale a pena a gente deixar aqui consignado. Porém, o Tratado de Tordesilhas não o permitiu que fincasse uma bandeira espanhola, em território brasileiro. Bom, aqui a nossa apresentação, nós chamamos o Nordeste de Diamante Bruto porque, não obstante uma região em crescimento, tem muito ainda a crescer, mas é uma região que oferece oportunidades superlativas. Aqui temos alguns dados, né? A população, que eu já mencionei, exportações, receitas, importações, PIB, renda per capita. Eu não me dedicarei pormenorizadamente a esses números, porque eu vou disponibilizar esse material e assim eu não fico enfadonho e posso prosseguir permitindo que outros se manifestem. Bom, a gente não pode falar do Nordeste sem falar do litoral, né? É uma extensão territorial do Nordeste, 1,55 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 18,27% da área de todo o Brasil, mas a gente está falando de 3.000 quilômetros de extensão em praias. Olha, só para a gente contextualizar essa grandiosidade, o Brasil supera em tamanho, né, nações inteiras como França, Itália, Grécia, Portugal, Croácia, Israel, Hungria, Bósnia, Haiti, somados em território, e especialmente em território litorâneo. O Brasil todo tem 8.500 quilômetros de litorais, dos quais 3.000 estão no Nordeste. Mas o que tem a ver a importância dessa dimensão? Porque a Espanha também está muito bem conectada e atenta ao litoral do Nordeste. Eu não vou mencionar aqui as lindas praias que existem na região da nossa querida presidente Verônica, por exemplo, São José da Coroa Grande, né? Praia dos Carneiros, Ilha de Itamaracá, Muro Alto, etc. Maragogi, fronteiriça a Pernambuco, na nossa Alagoas, tão bonita Alagoas. Eu vou me dedicar um pouco à Bahia, porque aqui na Bahia estamos tendo
um investimento notável na área do turismo, também pelas empresas espanholas. Então, o mais notável em termos de grandeza geográfica é o Grupo Prima, que está se instalando numa região chamada Baixio e construindo o que é hoje o maior investimento turístico do Brasil e um dos maiores do mundo. São 65 milhões de metros quadrados, por onde passam 3 rios de água de nascente natural, água límpida, existem 3 lagoas de água mineral e 14 quilômetros de praias virgens. Nesse local vão se instalar 7 resorts, né? Já se instalou o primeiro e o último deles será um Fasano Boutique, né? Bom, nós temos, coincidentemente, inclusive, o presidente do grupo hoje me enviou um WhatsApp feliz da vida, me informando que foi aceita a cidadania brasileira dele. Então, mais um hispano-brasileiro entre nós. O outro grupo importante que está aqui é o Iberostar, que dispensa apresentações, né? O Gran Palladium, da família Matutes, que também dispensa apresentações. Todos esses grupos estão aqui no litoral norte da Bahia, engrandecendo o nosso estado com investimentos enormes e que superam a geração de 10 mil empregos, né? Então, poderemos prosseguir falando da incomparável Fernando de Noronha, uma ilha maravilhosa e conhecida internacionalmente. O Carnaval da Bahia, de Recife, tem trazido receita extraordinária para a região. Eu menciono aqui dados superlativos também, como 2 bilhões de reais trazidos para Salvador no último carnaval, né? Nós temos aqui, principalmente na Bahia, um extrativismo mineral muito grande, né? Merece a pena mencionar que dos 417 municípios baianos, 134 possuem solos riquíssimos em elementos diversos valorizados no setor da mineração, e onde são extraídos 43 tipos de minérios, né? O gesso, por exemplo, representa 95% da produção nacional, né? Nós temos aqui também, como dar exemplos da magnesita, do talco, do ouro encontrado no Maranhão, né? E etc. Bom, agronegócio merece um minutinho a mais. A Bahia, ela tem batido recordes de produção, né, em grãos. E muitos experts em macroeconomia têm dito, não sou eu, isso não é uma posição política, pelo amor de Deus, muitos experts em macroeconomia têm dito que o agronegócio tem salvado a balança comercial brasileira, né? Bom, boa parte desse agronegócio exitoso está na Bahia, né? Que faz parte, por sua vez, da famosa região Matopi, né? Bom, soja e algodão, basicamente, e trigo fazem parte desses investimentos e dessa colaboração, dessa cooperação decisiva na nossa balança comercial. Aqui, a gente menciona uma série de outros investimentos no agrobusiness, que vou passar para que vocês possam depois ter acesso, né? Não os cansarei agora. A indústria, né, do Nordeste é algo extremamente crescente, evidentemente que não podemos comparar com a indústria de São Paulo, a indústria do Sul e Sudeste, mas tem demonstrado um crescimento interessante após uma ligeira diminuição na época da pandemia, né? Então, a recuperação tem sido notável e tem passado 6,1% no último ano, né?
Porto de Sauípe não precisa de muita apresentação. É conhecido internacionalmente, né? É em Pojuca, ao lado de Recife, 40 quilômetros de Recife, né? E lá estão instaladas mais de 120 empresas, dentre as quais algumas espanholas, e a Shell, a Arco, Bunge, etc. O polo petroquímico de Camaçari também vai na mesma linha, na mesma toada, né? E temos a famosa Rota do Vinho do Vale do São Francisco, né? Donde estão surgindo uma grande gama de produtos para exportação, não somente na vinicultura, mas na fruticultura. Eu estive na Espanha outro dia e vi uma manga do Vale de São Francisco, linda, maravilhosa, custando 10 euros, uma manga apenas, né? Bom, a gente não pode deixar de mencionar os investimentos que a China tem feito no Nordeste, especialmente as últimas aproximações entre esse país e aqui a Bahia, né? O governo da Bahia fez uma parceria com uma grande indústria chinesa que pretende se instalar aqui muito brevemente, onde anteriormente eram as instalações da Ford, né? Isso está sendo muito celebrado aqui, principalmente em Salvador, porque pretende-se recuperar a empregabilidade perdida com a saída da Ford. A previsão é uma geração de mais de 5 mil empregos diretos, né? Construção civil é outro setor muito festejado no Nordeste. Recife tem construtoras muito importantes. Aqui em Salvador, nós temos a tradição de construtoras muito importantes e elas têm tido um desempenho não somente na construção civil, mas com o impulsionamento dos polos, né? Petroquímicos, químicos, portuários, etc., elas têm demonstrado também um bom desempenho, né? Mercado imobiliário, ele está crescendo muito aqui na Bahia. Em Pernambuco, eu ouvi informações de que também está havendo uma recuperação notável. Nós sofremos muito durante o período da pandemia, mas conseguimos superar de forma bastante significativa essas perdas. O grupo Acciona espanhol, por exemplo, ele está aqui em Salvador, em parceria com o grupo Prima, edificando várias torres notáveis, confortáveis e disputadas pelo mercado, né? Agora mesmo estão iniciando as primeiras obras envolvendo o que será, em minha opinião, a edificação residencial mais bonita e charmosa de Salvador. Com uma piscina por andar, é uma coisa linda. É o Grupo Prima junto com a Acciona, 2 grupos espanhóis, né? Bom, energia renovável, eu já falei um pouco, né? Principalmente da eólica. Nós temos um investimento notável no Nordeste em energia fotovoltaica, né? Predominantemente capitaneada pelos espanhóis, por empresas espanholas, né? E gerando uma produção assustadora. E a moda agora há algum tempo, as famosas eólicas offshore, né? Que estão ganhando espaço no Nordeste. Para quem não sabe, são torres eólicas em alto mar e só no Ceará tem representado um investimento de 110 bilhões de reais, né? Bom, eu vejo aqui que já me alonguei um pouco,
e vou passar para as conclusões. Eu queria mencionar que o Nordeste alberga várias empresas espanholas, mas está preparado para albergar muito mais, especialmente através de parcerias como esta, que hoje é firmada com a DBVB. Nós temos clima propício para o turismo, um mar quente, uma certa estrutura hoteleira que tem crescido, um povo hospitaleiro, governos tentando acertar, fazendo investimentos pontuais para a atração de investidores, e, acima de tudo, um povo guerreiro, porque, como dizia Euclides da Cunha, que não era nordestino e veio cobrir como correspondente da Folha de São Paulo a guerra de Canudos aqui no interior da Bahia, ele, assustado com o nordestino e sua força, sua pujança, seu vigor, ele disse: o nordestino é, acima de tudo, um forte. É com essa frase que eu concluo dizendo que me impressiona a força do nordestino. Eu posso dizer isso sem parecer vaidoso, porque não nasci aqui, eu nasci no Rio de Janeiro, sou descendente de espanhóis, então me considero nordestino porque me obsequiaram com o título de cidadão soteropolitano, mas sou um encantado com a região e admirador da força de trabalho, de empenho, de vontade de vencer do nordestino. Se eu tivesse que dar uma sugestão a algum espanhol que viesse a investir no Brasil, eu diria: dê uma oportunidade ao Nordeste. Eu queria agradecer a oportunidade, peço desculpas se extrapolei o meu tempo e passo a palavra para a nossa querida embaixadora Maria Delmar. Obrigado. Meu amigo Pérez, muito obrigado. Né? Você, como sempre, fala, se estendeu um pouquinho, mas como um bom nordestino adotado, né? Isso aí foi muito interessante a apresentação. Verônica, você falou que as empresas no Nordeste, né, estariam, né, abertas. Né? Então eu faço daqui um compromisso com você, que nós anualmente, a Câmara Espanhola vai organizar um evento, né, em Pernambuco, né, como já fazemos na Bahia, nós anualmente vamos organizar um evento em Pernambuco de parceria com a DVB. Tá bom? E para encerrar esse evento, nós temos a grande satisfação de convidar nossa embaixadora. Aquí. Bom, señor presidente da Cámara, querido, señora presidenta, nosso cônsul geral, o presidente da ADVB de São Paulo, é um grande prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Como vocês sabem, para a Embaixada de Espanha e a Espanha, o governo da Espanha tem muito orgulho da Cámara Oficial Espanhola de Comércio de São Paulo. Esta é uma entidade que reflete muito bem o que é o empresariado espanhol trabalhando no Brasil. É um instrumento que nós utilizamos como governo porque nos ajuda para promover a relação econômica, as relações econômicas entre os nossos países. E é uma entidade que trabalha com eficácia, está muito bem gestionada, graças à equipe diretiva. As empresas espanholas que trabalham no Brasil têm muita confiança
na Câmara. A maioria dos grandes inversores espanhóis, eu acho que todos, estão associados à Câmara hoje em dia. Então, é um grande prazer estar aqui hoje acompanhando este momento, porque a colaboração da Câmara com a ADVB, acho que começa um caminho, não começa um caminho que a Câmara vem trabalhando faz uns anos, mas vai ampliando esse caminho para uns horizontes mais longes que espero que sejam muito frutíferos. A Espanha tem já uma relação econômica com o Brasil bem desenvolvida. São umas relações estreitas, profundas, privilegiadas. Espanha foi, vários anos já, o segundo inversor estrangeiro no Brasil, o segundo inversor global, o primeiro da Europa já. O ano passado fomos o quinto destino das exportações brasileiras no mundo, fomos o quinto. Então, aí temos, graças à presença das empresas e os investimentos espanhóis neste país, uma relação que cada vez é mais estreita e mais forte. Mas sempre tem campo para continuar, né? As empresas espanholas estão presentes no Brasil com um sentido de compromisso. Têm trabalhado por el passado já, porque são várias décadas que já se estão trabalhando neste país, mas estão trabalhando no presente e com uma ideia de compromisso com o futuro desenvolvimento do país. Elas estão gerando empregos, estão gestionando serviços importantes para a cidadania brasileira e promovendo a riqueza e o desenvolvimento tanto do Brasil como da Espanha, né? Então, temos também um compromisso do lado do governo espanhol para continuar apoiando o trabalho de nossos empresários e nossos inversores no país. E aí, com a Câmara, sempre continuaremos trabalhando em estreita colaboração. No Nordeste já tem empresas espanholas, algumas delas grandes, como tem mencionado o professor Pérez Júnior, que aproveito para agradecer por compartir conosco esse panorama do Nordeste e fazer-nos conhecer um pouco melhor a região. Temos empresas como a Neoenergia, que ele já mencionou, a Prima, outras das grandes, mas é verdade, como ele mesmo falou, que temos muito campo para continuar explorando a nossa relação, para continuar trabalhando. Tem campo em áreas, algumas delas tradicionais, como o turismo ou a mineria, mas, sobretudo, vejo que temos campo nessas pastas, nessas áreas de trabalho que estão agora na agenda global. Nós estamos ocupando agora, o governo de Espanha ocupa a presidência, este semestre, a presidência do Conselho da União Europeia. Entre as 4 prioridades que identificamos, temos 2 que eu vejo tem aí uma coincidência com a agenda de desenvolvimento do Nordeste, também do Brasil completo, mas aí no Nordeste tem muitas possibilidades, um potencial enorme, que é a transição ecológica, a transição energética e a transição digital. Então, aí eu acho que temos uma vasta área para trabalhar juntos, e por isso que me congratulo muito da oportunidade de estar aqui para presenciar, testemunhar a assinatura deste acordo entre a Câmara Oficial de Comércio da Espanha em São Paulo e a ADVB de Pernambuco, que será, considero, um instrumento importante para aproximar o empresariado espanhol que trabalha no Brasil com o empresariado brasileiro e continuar trabalhando, acrescentando estas parcerias que, com certeza, vão nos proporcionar benefícios tanto ao Brasil como à Espanha. Muito obrigada.
I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble, you think I'll lay down and die. You'll know not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I'll survive, I will survive. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble, you think I'll lay down and die. You'll know not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I'll survive, I will survive. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I